Sabia que se você utilizar o chocolate errado na sua cuca, você pode estragar ela inteirinha? Eu sou a chefe Andréa Lino e eu ajudo homens e mulheres a faturarem mais de R$ 3.000 por mês vendendo cucas, trabalhando com cucas. E muitas vezes trabalhando de casa mesmo, tá? E até pessoas que nunca venderam na vida ou que às vezes têm receio de vender. Eu também ajudo essas pessoas a começarem a vender, a começarem a produzir e vender as próprias cucas. Por isso que a gente vai falar sobre o chocolate, que é um ingrediente muito interessante e muito importante. Eu vou explicar para vocês, vou falar primeiro sobre os tipos de chocolate, o que é um chocolate, né? Porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Elas me mandam mensagem, alunos ou o pessoal que me segue, que está comigo nas redes sociais, eles me passam essas dúvidas em relação ao chocolate. Que chocolate utilizar? E é bem frequente. Eu trouxe vários chocolates aqui para mostrar e explicar o que é o que, como que a gente vai utilizar. Vou falar também sobre os problemas que o chocolate pode trazer na cuca de vocês. E olha, eu diria que não é apenas na cuca. Em vários produtos que a gente faz de confeitaria, às vezes utilizando o chocolate errado, dá tudo errado, vai tudo por água abaixo, não é? Então, vamos começar falando sobre o que é o chocolate. Às vezes a gente ouve o pessoal falando assim, utilize chocolate nobre. Por que eles utilizam esse nome, chocolate nobre? Que é para diferenciar das outras misturas que tem por aí, tá? E o chocolate, ele só é considerado um chocolate quando ele tem massa de cacau, e quando ele tem aditivos bem simples, como, por exemplo, açúcar, aromatizante, alguns contêm leite em pó, tá? Então, ele é considerado um chocolate nobre. No Brasil, é considerado que o mínimo de massa de cacau que você deve ter para ser chamado de chocolate é 25%. Então, a partir disso, gente, já é chamado chocolate nobre, tá? Existe também o que o pessoal sempre fala do tal chocolate belga. Ele é um chocolate muito mais puro, por isso que ele é muito mais gostoso, ele é muito mais saboroso e tem o preço um pouco mais caro também. Mas eu já fiz várias vezes cuca com chocolate nobre e olha, o sabor é delicioso, tá? Às vezes, quando minha madrinha vem da Suíça, ela me traz chocolate de lá. Então, eu aproveito esse chocolate e faço bolo, torta, cuca. E olha, gente, é outro sabor, tá? Justamente por causa desse problema de que no Brasil, a partir de 25%, ele já é chamado de chocolate. Então, às vezes não é um chocolate tão bom assim, tá? Então, isso que é um chocolate, ele tem que ter, um chocolate nobre, ele tem que ter essa massa de cacau e ele não pode conter, por exemplo, gordura hidrogenada. Né? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, sobre o que é essa gordura hidrogenada, e daí é isso que acontece, é isso que quando misturado, ele para de ser um chocolate nobre. Eu não sou especialista em chocolate, tá? Eu não passei a vida inteira só estudando chocolate, mas eu tive que aprender muito, porque volta e meia eu ia fazer uma receita e às vezes dava um errinho. E eu não entendia por quê. Então eu comecei a ir atrás, eu fiz várias aulas, principalmente lá em São Paulo. Lá o pessoal faz muitas aulas, e daí eu fui entender por que as minhas receitas estavam dando errada, o que eu estava mexendo ali no meu cacau, no meu chocolate, o que estava acontecendo, tá? Então, vamos falar sobre os tipos de chocolate. Nós temos o chocolate 30%, chocolate ao leite, 50%, 70%, 100% cacau, tá? Às vezes a gente olha para aquele númerozinho e também fica aquela dúvida, mas o que significa esse númerozinho, tá? Esse númerozinho significa a quantidade de massa de cacau que tem ali naquele produto, tá? E isso, gente, varia muito de produto para produto, tá? Tem
diversas marcas no mercado. Gente, é muita marca. Não tem nem como eu começar a falar para vocês aqui. Vamos falar sobre essas marcas, né? Eu não tenho costume de seguir uma marca só. Eu tenho as minhas preferidas, né? Eu uso muito Garoto, tá? Eu uso muito Dr. Oetker, também vem de cacau. E é lógico que eu gosto muito da Callebaut, né? Eu adoro o chocolate da Callebaut. Ele, para mim, também é muito saboroso, ele é um chocolate bem nobre, é um chocolate muito bom. Apesar dele ter um custo-benefício mais alto, mas eu gosto muito dele, tá? Então, deixa eu começar mostrando para vocês. Nós temos alguns tipos de chocolate. O chocolate pode ser assim, ó, em drágeas, tá bom? Deixa eu colocar bem aqui, ó. A gente chama de drágeas ou de gotas. Ele pode ser vendido assim. Deixa eu pegar aqui embaixo, tá escondidinho aqui. O chocolate pode ser vendido em barra, tá? E ele pode ser vendido em pó, tá? Chocolate, e às vezes na embalagem vem escrito apenas cacau em pó, tá bom? Então ele pode ser oferecido dessa forma: em drágeas, né? Em barra e em pó, tá? Eu prefiro em drágeas porque eu não preciso cortar. Aqui eu tenho que picar ele quando eu vou utilizar, né? Às vezes eu preciso derreter ele quando eu vou fazer um recheio. Então, quando eu vou derreter ele, eu preciso picar. Por isso que eu particularmente prefiro os de drágeas. Só que os de drágeas, ele acaba tendo um custo um pouquinho maior, tá? Ele é um pouquinho mais caro. Às vezes as meninas me perguntam assim, tá, Andréia, e aquele chocolate que eles vendem em barrinhas lá no supermercado, é chocolate nobre? Ele não é considerado um chocolate nobre, tá? Mas muita gente usa ele para fazer recheio de bolos e de tortas quando não encontra outro tipo, porque ele pode ser derretido e pode ser utilizado. Mas se você for ler lá na embalagem dele, você vai ver que ele tem vários outros ingredientes e não apenas a massa de cacau. Tá? Por isso que ele não é considerado um chocolate nobre mesmo. Então, a maioria desses chocolates que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar em lojas de confeitaria, porque ali você vai encontrar realmente o chocolate, o cacau em pó, tá bom? Vamos falar sobre essas porcentagens. Por exemplo, aqui eu tenho cacau em pó 50%. Tá? Isso quer dizer que ele tem 50% da massa dele é de cacau, tá? Então, ele não pode conter aqui gordura hidrogenada, óleos vegetais, ele não pode conter nenhum outro tipo de ingrediente que vai tirar a característica dele de ser chocolate nobre. Mas é sempre bom você dar uma lida. Eu recomendo que sempre que você for comprar um produto, leia a embalagem. Primeiro, veja a validade. É fundamental, gente. Vocês têm que ver a validade. Aqui, ó, ele está dizendo que ele contém cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Apenas isso. Dá para confiar 100%? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas, supostamente, ele é um chocolate nobre, tá? Só que ele tá em pó. Geralmente, quando o pessoal coloca nas embalagens em pó, eles mudam o nome para cacau, né? Então, mas isso depende muito da marca. Aqui eu tenho um de 70%. Então, quer dizer que ele tem 70% de massa de cacau. Gente, esse daqui tá pequenininho demais, eu não consigo ler. E eu tô sem meu óculos, então esqueça, esse daqui eu não vou conseguir ler. Esse daqui é o cacau puro, tá? Esse daqui, gente, é 100%. Daqui a pouco, espera um minutinho, que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a história dessa massa. Porque só ter a massa 100% de cacau só diz uma coisa. Agora a gente tem que estudar o que isso vai afetar, o que isso vai trazer de diferença e vai interferir nos seus produtos. Combinado? Daqui a pouquinho eu explico. Aqui, ó, eu tenho
Cacau 70%, também considerado como meio amargo, às vezes 50%, perdão, também considerado meio amargo. 50% ele é considerado meio amargo, porque daí seria 50% do cacau mais amargo ali, tá bom? Então, se você perceber, ele tem uma corzinha mais escura, tá? Já vou... eu amo chocolate. Aqui eu tenho esse daqui era chocolate ao leite. O chocolate ao leite, ele contém leite em pó, tá? Na composição dele. Então, é por isso que ele fica assim. E você vai ver que a cor dele é diferente. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Olha só. Dá pra ver bem, ó. Tá vendo como esse daqui é mais claro e esse daqui é mais escuro, ó? Eles têm tonalidades diferentes. Então, às vezes, só de olhar, você já sabe que eles são diferentes. Você não vai saber qual que é a quantidade de cacau que tem aqui, só de olhar. Mas você vai saber que eles são diferentes, tá bom? Aqui do lado eu tenho o chocolate branco. Algumas pessoas, e isso gera muita controvérsia, diz que chocolate branco não é chocolate, porque ele é feito de manteiga de cacau, ele não é feito de massa de cacau. Então, ele não é considerado chocolate. Eu, particularmente, considero como chocolate. Gente do céu, eu amo isso daqui. Eu considero chocolate, eu amo de paixão, adoro usar chocolate branco. E aqui tem um dos meus prediletos, preferidos. Esse daqui é o de laranja, tá? Esse é da marca Calebo. Eles têm de limão, se não me engano, eles têm de avelã, me lembro. Tem de limão, tem de morango, tem de laranja, tem sabores deliciosos. Tem o rubi. Ai, gente, aquele rubi é uma delícia para comer. Eu adoro comer chocolate, gente. Sou apaixonada. Já esse daqui, ele não é chocolate. Ele é uma cobertura fracionada. Só de olhar para o produto, você não consegue saber o que ele é, o que ele deixa de ser. A única forma de você saber é quando você bota na boca. Se você mastigar, se você comer um pedaço da gordura fracionada, da cobertura fracionada, você sente imediatamente na hora aquela gordura na sua boca, fica aquela sensação ruim, aquela sensação estranha. Não é a mesma coisa jamais de chocolate nobre, gente. É muito diferente. E o que quer dizer cobertura fracionada? O que quer dizer gordura hidrogenada? A cobertura fracionada, ela contém gordura hidrogenada. Ela é feita uma mistura, tá? Com gordura hidrogenada que vem de óleos vegetais. A gordura hidrogenada, ela é passada por tipo uma panela de pressão. E daí você injeta esse hidrogênio, ela fica, por isso que é hidrogenada. E também níquel, tá? Também vai níquel nesse processo. Ela não faz bem para a saúde, ela não é boa porque ela fica saturada. E daí essa gordura, ela faz mal, ela aumenta o colesterol ruim, ela pode entupir as nossas veias. Tanto que se você pegar uma cobertura dessas, você aquece ela no micro-ondas ou aquece ela no fogo e você deixa ela na temperatura ambiente, ela seca rapidamente e daí ela já forma uma crosta na vasilha que vocês aqueceram. E para tirar aquilo dali, gente, é um parto. É água quente, detergente, e você lava, esfrega, limpa, e lava de novo, esfrega, limpa. Então imagine que isso está indo nas suas veias. Olha como é legal. Eu, particularmente, só uso cobertura hidrogenada porque tem muitos alunos que não conseguem fazer temperagem de chocolate normal. Já explico o que é temperagem. Então, por isso que eu utilizo ela, mas só, nunca para recheio, somente para fazer detalhes na cobertura, para fazer decoração. Porque isso, às vezes, a decoração é tão grande que o pessoal nem come. Eles deixam ali, comem um pedacinho e já enjoam, já param, tá? Mas jamais você vai rechear uma cuca com cobertura fracionada com gordura hidrogenada. Combinado?
Então, nunca faça recheio. Ah, mas eu não tenho aqui no momento. Então, saia, vá comprar, liga para o teu cliente, diga que você vai atrasar a entrega, que ocorreu um problema, mas não utilize gordura, cobertura fracionada para recheio. Porque imagine a hora que ela esfriar lá dentro, enquanto ela sai quente do forno, vai ficar beleza. A hora que você tirar ela fria, que ela esfriar, ela vai virar uma pedra ali dentro, tá? E a pessoa vai comer essa, vai morder e ela vai reclamar para você, tá? Então, cobertura só para detalhes de decoração, por favor. Combinado? Eu falei sobre a temperagem, né? O chocolate nobre, para ser derretido e para que você faça decoração com ele, você tem que passar por uma temperagem. Quando é para recheio, você não precisa temperar. A gente só vai derreter ele, vai misturar com creme de leite, vai fazer uma ganache, vai fazer um brigadeiro. Então, você não precisa fazer a temperagem. E temperagem é quando você aumenta a temperatura desse chocolate para ele derreter, e daí você dá um choque térmico baixando a temperatura dele rapidamente. Bom? Então, isso que é a temperagem. Então, a gente tem chocolate branco, chocolate ao leite e chocolate meio amargo, quando a gente vai fazer essas temperagens. O chocolate branco, você aquece ele a 36, 38 graus, e daí você baixa ele para 23, 24, tá? Quando a gente está utilizando chocolate ao leite, você vai 40 a 45 graus, e daí você baixa para 24, 25 graus. E quando é meio amargo, você vai 45, 50 graus, e daí você baixa ele 26, 27. Essa aula, essa live de hoje não é sobre receitas e não é sobre explicar processos de temperagem, tá? É para explicar para vocês o que acontece com esses chocolates. Por isso que eu preciso explicar o que são esses chocolates, porque tem muita gente que tem dúvida e não entende isso, né? E tem gente que me manda mensagem perguntando: mas eu tenho que fazer a temperagem para fazer recheio? Não, para fazer recheio não precisa. Mas se você quiser decorar a sua cuca com chocolate nobre, daí você tem que fazer essa temperagem, que é dar esse choque térmico, aqueceu, baixa a temperatura e vai, ó, mexendo, 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 que ele vai baixando a temperatura. Você fica toda hora ali com o termômetro até ele chegar na temperatura correta. E quando a gente não faz a temperagem correta, daí dá os problemas no chocolate, tá? Ele fica esbranquiçado, ele começa a suar, o chocolate sua. Tem gente que coloca na geladeira, daí a hora que tira ele começa a suar, ele fica todo pegajoso, você encostou, ele já marca, ele já fica mole, tá? Isso que acontece. E quando a gente faz a temperagem correta, ele fica brilhante, lisinho, bonito, perfeito, e quando você quebra, ele faz crack, que é o chamado snap de chocolate, tá? E quando você faz a temperagem incorretamente, ele não faz esse barulhinho. Então, repetindo, para recheio, gente, não tem que fazer temperagem. Temperagem é só quando a gente vai fazer decoração. Quando, por exemplo, quando tem Páscoa, a gente utiliza muito cuca de chocolate. Faz muita, 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 muita cuca de chocolate. E durante o ano todo, né? Porque chocolate vende bem, as pessoas gostam desse sabor. Então, a gente pode utilizar esse chocolate para fazer a decoração e para fazer o recheio, tá bom? Mas se você não tem essa habilidade para mexer com temperagem, o melhor é você utilizar na decoração, daí eu recomendo usar o fracionado. Só não coloque muito em excesso. Faça uma decoração bonita, legal, mas não precisa exagerar. Combinado? E quando a gente está lidando com a nossa cuca, que chocolate que eu vou utilizar? Como eu mostrei para vocês, eu tenho chocolate ao leite, que é o mais utilizado, tá? Então o pessoal gosta bastante do chocolate ao leite. Só que você tem que tomar cuidado na hora de usar o chocolate ao leite. Por quê? Ele contém açúcar, ele contém leite em pó. Então ele é bem, bem docinho. Terrível, gente, terrível. E o que acontece com esse docinho? Se você exagerar no açúcar da sua massa, e daí ainda vai colocar um chocolate ao leite, a tua cuca pode passar do ponto na questão do açúcar. Pode ficar doce demais. E o teu cliente pode reclamar. Ele pode olhar e falar assim, olha,
Não gostei, é doce demais. Porque o chocolate ao leite, ele tem isso, sabe? Ele realmente é bem doce. Ó, eu tô mastigando aqui, ó. Vou tomar um suquinho para dar uma aliviada. Eu gosto muito do chocolate ao leite, mas eu raramente utilizo ele nas minhas receitas, tá? Às vezes eu faço um blend. O que que é um blend? É quando você vai misturar o meio amargo com o chocolate ao leite. E daí um completa o outro. Não fica doce demais e não fica amargo demais para quem não gosta. Já o meio amargo, eu utilizo bastante na hora de fazer os meus recheios. Porque daí eu sei que a minha massa já tá com aquele açúcar legal, já tá beleza. Então eu não preciso me preocupar, porque meu chocolate tá meio amargo, ele vai ficar tranquilo. E daí quando eu coloco a minha farofa em cima, na hora que você corta e come o pedaço inteiro, ninguém briga com ninguém. E fica tudo suave. As minhas alunas, o pessoal que já tem os meus cursos, eles sabem que eu não gosto de coisa muito doce, né? Então as minhas receitas não são doces demais. Teve uma ou duas só que eu caprichei um pouco mais no açúcar porque o povo pediu, e daí eu caprichei um pouquinho mais no açúcar. Mas assim, 95% das minhas receitas não são carregadas no açúcar, tá? Então, eu prefiro um doce que você come mais vezes, porque quanto mais açúcar vocês colocarem, quanto mais chocolate vocês colocarem, ela fica um pouco mais enjoativa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa é o chocolate branco. Ele também contém bastante açúcar. Então, ele também fica bem doce. Quando a gente vai utilizar ele, tem que usar ele com parcimônia, tá? Evite colocar uma camada inteira de chocolate na sua cuca. Coloque alguns pontos, como eu sempre falo para vocês, coloque nas colheradas, porque daí ele vai ter nos pedaços que você corta, mas ele não vai se sobressair sobre os demais sabores, tá? E não vai ficar tão doce. Então eu gosto de tomar cuidado com isso. E qual que eu vou usar? Qual que é o melhor para usar na massa? Em dragas ou em pó? Eu uso os dois. Depende do meu ânimo, tá? Naquele dia eu tô a fim de usar o chocolate nobre em dragas, eu derreto ele e misturo na massa. E às vezes eu quero usar o em pó. O em pó é muito mais prático, né, gente? Porque você vai pegar, vai misturar ele ali. Sempre misture com a farinha. É bom você dar uma misturadinha com a farinha para quebrar. Às vezes ele vem com alguns grânulozinhos. Se precisar, passe na peneira. Se você vê que tem grânulo, passe na peneira. Porque principalmente o cacau 100%, quanto maior a quantidade de massa de cacau, mais difícil é de dissolver esse cacau. Então, aí já tem um outro problema que pode acontecer. Tá? Eu avisei vocês que eu ia falar vários defeitos que podem acontecer, né? Então, já falei ali do excesso de açúcar. Agora eu tô falando de ficar pedacinhos ali no meio, porque daí ele fica com aqueles granulozinhos, e daí a hora que a gente vai comer a cuca, você sente, e você vê na hora que você corta, aqueles pontinhos pretos, tá? E já vou aproveitar no gancho e já vou falar. Olha só. Aqui eu tenho 50, 70 e ali do lado eu tenho 100. Quanto mais massa de cacau, mais amargo, certo? Daí lembra que eu falei que ele tinha outras propriedades? Ele também suga mais líquido da sua massa. Então, o 100%, quando utilizado na massa, ele tem que ser utilizado em menor quantidade. Eu não posso usar a mesma quantidade que eu utilizo um de 50 ou um de 30. Porque às vezes você encontra de 30, de 35, que é praticamente o ao leite, né? Então, gente, quando vocês forem utilizar o 100%, diminua, tá bom? Porque ele vai tirar o líquido da massa e vai deixar a sua cuca mais seca. Agora nós vamos falar sobre outro problema que pode acontecer usando o chocolate. A gente adora um chocolatinho, né? Vamos ser bem sinceros. Daí, o que acontece? A aluna pega e me manda mensagem bem assim: chefe, minha cuca de chocolate desandou. Tá, mas o que aconteceu? Ela afundou no meio, ela virou pro lado, a cuca ficou torta, e quando eu cortei a cuca estava crua no meio, aconteceu um monte de coisa. Tudo junto. Daí eu falei, tá, então vamos ver como é que você fez a receita, você usou o processo correto, bateu certinho, tá tudo ok? Não, tá tudo ok, só que eu coloquei o dobro de chocolate.
Como assim você colocou o dobro de chocolate? Então, é que eu gosto muito de chocolate, daí eu queria mais chocolate na cuca, e daí eu coloquei o dobro de chocolate. Gente, chocolate é pesado, tá? Principalmente quando é em drages, quando você derrete o chocolate e vai colocar ali, ele pesa. Então, não modifiquem a quantidade, tá bom? Porque daí pode muito bem dar errado, pode muito dar errado. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, que eu sempre anoto tudo, tá? Falamos sobre os defeitos, só para dar um remember aqui. Falei do excesso de açúcar, falei dele tirar a umidade da massa, né? Falei de não dissolver corretamente, daí ele fica os pedacinhos, tá? Então, e falei também aqui agora, por último, sobre o excesso de peso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente utiliza, tá bom? E como eu falei para vocês, eu gosto de utilizar os 70%, os 50% são os que eu mais utilizo nas minhas receitas, porque eu gosto que ele fique mais sequinho, né? E também não fique tão doce. A gente tem várias marcas, como eu já falei para vocês, tem da Garoto, tem da Nestlé, que são aquelas barras grandes, tem da Arald, tem qualquer outro, tem da Dr. Oetker, tem da Melken, também é muito bom, tem o da Calebo, tá? Que é o importado, que é, acho, é um pouco bem mais caro do que os outros tradicionais. Tem os chocolates belgas, daí a gente está falando de outro nível, né? Então eu acho que eu falei sobre tudo, né? Falei sobre a cobertura, nunca usar a cobertura para fazer recheio, tá? Então lembre disso. Cobertura contém gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada é uma injeção ali em alta pressão de hidrogênio nela, junto com níquel. Ela não faz bem para a saúde, ela entope as suas veias, tá? E o chocolate, por exemplo, quando você vai lavar o chocolate, ele fica gorduroso ali, mas você lava uma, duas vezes e já saiu tudo. Já a gordura hidrogenada, gente, a cobertura hidrogenada não sai, tá? Tem algumas marcas que chamam de cobertura fracionada. É a mesma coisa, praticamente, tá? Eles mudam um ingrediente ou outro, às vezes, aumentam uma coisinha aqui, outra lá, e vão mudando o nome. Então, pode ser cobertura fracionada ou cobertura hidrogenada. É tudo a mesma coisa, praticamente, tá bom? Gente, vamos ver o que nós temos de perguntas, vamos tirando as dúvidas de vocês. E olhem, aproveitem, façam muitas cucas de chocolate, o povo adora, tá? Ah, tem um detalhe, estava quase me esquecendo. Nunca, por favor, coloquem pedaços de chocolate em cima da farofa. Ele queima. Sempre esconda, porque às vezes a gente vai fazer um recheio e a gente quer um recheio cremoso, a gente mistura com isso, mistura com aquilo, faz um creme aqui, faz um creme lá, sabe? E daí a gente dá uma caprichada. Mas tem muita cuca também, que eu já fiz, que a gente utiliza os pedaços de chocolate nobre. Então eu sempre escondo embaixo da minha farofa, porque se eu deixar lá para cima, o calor do forno, e se você ligar o grill, então já é, tá? Ele queima e dá aquele gosto amargo e aquela aparência muito feia, tá bom? Então evite isso. Também existem as gotas forneáveis. As gotas forneáveis, elas também contêm gordura. Então, só que elas não são tão ruins quanto a cobertura fracionada. Elas ainda têm um sabor mais agradável, tem tudo, mas olhe lá nas indicações, ela vai dizendo também que contém outros ingredientes. E essa gordura, essas gotas forneáveis, elas não derretem como o chocolate. Porque o chocolate nobre, quando ele derrete, ele escorre, né? E as gotas forneáveis não, elas derretem, mas por ter gordura, elas ficam ali. Só que como a quantidade de gordura e o tipo de gordura é diferente, ela não fica dura. Ela continua macia depois, entende? E quando você mastiga, ele é agradável ao paladar. Já a cobertura fracionada, não. Quando ela endurece, ela vira pedra. E o chocolate nobre, ele é sempre maravilhoso. Qualquer aquecimento, só de deixar em temperatura ambiente, ó, hoje tá super quente aqui, gente. Só de deixar em temperatura ambiente, aqui os meus chocolates, eles já estão começando a ficar moles. Entende? É por isso que tem muita diferença.
E o sabor do chocolate nobre, gente, é sempre superior a todos os outros, tá? Não tem comparação, beleza? Vamos ver as nossas dúvidas, Ed Carlos? As gotas torneáveis podem ser usadas dentro da massa? Pode sim. No meu curso de confeitaria de Natal, eu ensino a utilizá-las também no panetone. Você pode fazer em cucas, em bolos, dá para fazer em tudo, tá? E as forneáveis, você pode colocar que elas aquecem, elas não queimam como o chocolate nobre. Por isso que existem aqueles cookies com gotas também, tá? Então elas não queimam do mesmo jeito, por causa da gordura, elas são mais estáveis. Da cobertura, a Juliana estava falando assim, tem como colocar o chocolate tipo brigadeiro em cima da farofa? O brigadeiro ele é mais estável, tá? Eu não gosto de colocar porque o que acontece? Ele vai derreter e vai amolecer a sua farofa. Por isso que eu não coloco em cima da farofa. Se eu quero deixar minha farofa com gosto de chocolate, eu uso cacau em pó e misturo junto na farofa, tá bom? Então, o melhor nesse caso é cacau em pó, porque o cacau em pó, ele não vai queimar, ele não vai torrar, tá? Ele não vai ficar daquele jeito ruim. Porque daí você vai misturar com a farinha, com o açúcar, com a gordura, e daí ele fica estável também, tá? Então, na farofa, eu só utilizo o cacau em pó, tá? Cleonice, qual a proporção para fazer o blend? O blend é você quem escolhe, tá? Por isso que ele se chama blend, ele é uma mistura, tá? E você pode escolher. Eu quero ele mais amargo, você vai colocar 60, 70% do amargo, né? E o restante do ao leite. Você também pode misturar. Às vezes você quer ele mais amargo, mas não quer tão amargo assim. Então você pode usar o 70 com 50. Você pode usar o 100 com 50, tá? Mas o que eu recomendo é o seguinte, tome muito cuidado ao utilizar o 100. Porque o 100, gente, é a mesma coisa que você botar. Não tem explicação. É quando você coloca o 100 na boca, o 100%, ele amarra a boca. Ele é o melhor chocolate que tem. Ele, para a saúde, ele é excelente. Ele não faz mal de forma alguma. Ele é o melhor de todos. Só que ele amarra a boca, ele seca. Lembra que eu falei que o chocolate, que o cacau 100%, ele seca a massa, que ele suga o líquido? Ele faz isso na sua boca também. Então, se você tem vontade de experimentar para ver o que realmente é cada uma dessas porcentagens, vai numa loja da Cacau Show, e eles vendem tablets com várias porcentagens, tá? Eles vendem tabletinhos assim, custa bem baratinho, você compra só um tabletinho e experimente vários sabores para você saber o que você vai colocar na sua cuca e você saber o que você está apresentando para o seu cliente, tá? A Débora, chocolate meio amargo de barra pode ser usado na cuca? Pode. Lembra que eu falei que tem o chocolate de barra? Eu não utilizo de barra porque eu tenho que picar, mas os de barra você encontra em todas as porcentagens, branco, meio amargo, 50%, ao leite, 70%, você encontra sim, tá bom? Cláudio, como equilibrar o açúcar se eu usar chocolate no recheio da cuca? Então, quando você for utilizar, você vai tomar cuidado na hora que você está usando o chocolate ao leite. Você vai ter que fazer vai dar uma experimentada, ver como é que ele está ficando, tá? Se você vai misturar ele, coloque já menos açúcar. Coloque umas 15, 20 gramas a menos de açúcar na massa. Daí você mistura o cacau e daí você experimenta a massa. Ai, André, eu vou ter que experimentar massa crua. Gente, se você não experimentar, você não sabe o que está acontecendo. Tá? Você não sabe se você errou, porque eu já tive uma aluna que colocou sal no lugar do açúcar. E ela só descobriu isso porque ela experimentou a massa. Tá? Então a gente tem que sempre dar uma experimentadinha para ver se está tudo certo. Então, você tira uns 15, 20 gramas de açúcar, coloca o teu cacau, aquele que você quer utilizar, e experimente um pouco, põe um pouquinho da massa na boca e fala, não, precisa mais açúcar ou já tá bom, tá? A Margarida, para fazer cuca de chocolate com morango, qual chocolate eu uso? Depende do gosto do seu cliente, tá? Se ele gosta mais doce, você vai usar o ao leite. Se você quer que dê um pouquinho de equilíbrio, que a tua massa já tá mais docinha, você pode usar os 50%, tá bom? Então é por isso que eu tô falando, você vai ter que experimentar esses chocolates, para você saber o que acontece quando você põe na boca. E daí você vai saber, isso que eu tô falando, gente, é bem legal. Experimentem esses tabletinhos de várias
várias porcentagens, e daí vocês vão sentir, puxa, realmente, agora entendi o que a Andrea falou. Dá para saber exatamente o que acontece quando você experimenta um pedacinho de cada, tá? E daí, a hora que vocês colocarem o de 100% na boca, vocês vão ver como é divertido. O Ed Carlos aqui adora 100%. Adoro, muito gostoso. É uma briga quando eu compro aqui em casa, porque ele e o Henrique, meu filho, é só no chocolate mais amargo. E eu e minha filha é no chocolate mais doce. A Pionice está perguntando, cacau em pó 100% alcalino é puro mesmo? Pois o gosto é muito bom. É só você dar uma olhadinha na embalagem para ver se essa marca está entregando aquilo que ela prometeu, tá? Mas é para ser o puro, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, ele é da Qualical. Eu conheci essa marca há pouco tempo, sabe? Eu não conhecia ela ainda. Ó, sem adição de açúcares. Ai, gente, o problema é que eu sei a minha... ó, só cacau alcalino em pó. Eu achei uma marca bem interessante, tá? Eu gostei, não conhecia, até postei nos stories, no stories lá do Instagram, perguntando se alguém conhecia, mas eu fiz uma cuca com ele e ficou deliciosa. Inclusive, é uma receita nova de uma cuca para Páscoa que eu fiz aqui há umas 2 semanas, né, amor? Sim. Delícia! Por falar nisso, a Sera está perguntando, cuca na Páscoa vende bem? Vende, gente do céu. Lá no curso eu ensino vocês a fazerem a decoração, tanto para infantil, uma cuca infantil, e uma cuca mais adulta, porque adultos também adoram chocolate, tá? E o pessoal gosta bastante. É só você oferecer a cuca pascal. Já coloca cuca de Páscoa, cuca pascal, cuca do coelhinho, sabe? E daí você oferece ela, mas tem que ter chocolate, tá? E você pode fazer ela no formato de colomba pascal, e tem aquele formato da colomba, que é a forma da pomba, e agora tá usando muito a colomba oval. Ela é uma forma oval, em vez de ser aquela em formato de pomba, tá? Mas vende, o pessoal gosta bastante. O Everton, cuca que vai chocolate, dá para cobrar mais por ela? Olha, na verdade, você tem que fazer a tua precificação, tá? Não pode simplesmente aumentar o preço porque vai chocolate. Então, o ideal é você fazer a precificação e ver o chocolate que você está utilizando. Agora, se você vai utilizar um chocolate belga, se você vai usar um chocolate Calibô, daí com certeza ela vai ser bem mais cara do que as outras, tá? Porque o preço é outro. Até a Cical é mais cara, né? Então, agora, se você está utilizando Garoto, se você está utilizando Nestlé, se você está utilizando aqueles mais comuns, o Melken, o Arald, daí é um preço bem mais acessível, tá? Mas o ideal é você precificar e daí você saber por quanto que você vai vender. E a parte do markup, a parte da porcentagem que você quer colocar em cima para você, o lucro, daí você decide. Suri, qual a melhor combinação de frutas com chocolate para fazer a cuca? Gente, vai tudo. Uva passa, tâmaras, frutas vermelhas, frutas amarelas, tudo combina com chocolate. Chocolate se dá bem com tudo. Damasco. Gente, que delícia que é a cuca de damasco com chocolate. Eu sou suspeita porque eu amo de paixão. E eu adoro tâmaras. Então, o que eu faço? Eu faço tâmaras com chocolate branco e chocolate preto. Ah, gente, essa também tem um precinho mais alto, tá? Porque as tâmaras, né, sem comentários. Mas é muito bom. E chocolate combina com tudo, gente. A Clara, chocolate em pó pode usar no recheio? Sim, pode usar no recheio tranquilamente. Você pode fazer um brigadeiro com chocolate em pó, sem problema nenhum, tá? Então, assim, eu uso sempre, tá? Eu prefiro utilizar o em pó na massa porque é mais fácil, eu não tenho que derreter. Só por causa disso. Mas no recheio, se não for um brigadeiro com chocolate em pó, que às vezes eu também faço com chocolate nobre, e daí eu derreto o chocolate para fazer o brigadeiro, a maioria das vezes eu utilizo em pó, tá? Tudo é questão de o momento que você está passando. Tá, o chocolate em pó tá mais barato ou o chocolate em pó tá mais caro? Daí eu decido qual que eu quero levar. Né? Então, nesse momento, eu preciso de um preço mais acessível, então eu vou pegar o chocolate em pó, o cacau em pó. Ou então, se você está naquela fase onde você quer fazer tudo um pouquinho mais aprimorado, daí você vai lá e derrete o chocolate, e daí você coloca um chocolate mais nobre, um chocolate mais caro, tá? Vai muito da situação e do momento, tá bom?
A Rita está dizendo, chefe querido, estou adorando suas dicas, não entendo nada de chocolate e agora estou pegando as dicas, obrigado. Eu que agradeço. Ó, lembrando, gente, eu não sou especialista em chocolate, mas eu precisava aprender. Porque eu errei muita cuca, gente. Vocês acham que eu não erro cuca? Vocês acham que eu não erro as coisas? É claro que eu erro. Só que daí eu aprendi, fui atrás, estudei, entendi, e hoje em dia, para eu errar, é só quando eu tô assim, muito fora da casinha. Mas eu errei muito antes. Então, hoje em dia, eu já fui lá, entendi, estudei, sabe? Eu fiz vários cursos de chocolate para aprender, para ver como é que era, o que estava acontecendo, porque eu não sabia mexer com chocolate. Agora que eu aprendi, beleza. A Marcela, pode misturar o chocolate escuro com o branco? Pode sim. Só não misture os dois para fazer o mesmo recheio. Faça recheios separados. Faça um recheio branco, um recheio preto. Ou então você faz uma massa branca, uma massa preta, e daí você faz uma cuca mármore. Combinado? Porque se você misturar os dois juntos, eles ficam com uma cor estranha, não ficam com uma cor muito legal, tá? O Sérgio, quantos sabores de cucas devo oferecer na Páscoa? Qual variedade? Depende muito da situação e da região onde você está e de como os teus clientes se comportam, tá? Eu sempre recomendo que você tenha um cardápio mais enxuto, porque é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de vender do que você ter um cardápio muito gigante. Você pode fazer um cardápio especial de Páscoa colocando no mínimo uns 4 sabores. Tá? Faz massa branca com cobertura de chocolate, faz massa preta com cobertura de chocolate branco, faz com chocolate misturado com alguma fruta, nozes, castanhas, tá? Então você pode fazer uns 4 sabores tranquilamente e oferecer para as pessoas. Outro sabor que sai muito, muito, muito na Páscoa, prestígio. O pessoal gosta muito da cuca de prestígio, que vai bastante chocolate, bastante coco, tá? Então essa é uma do que o pessoal gosta bem. O Luciano perguntou, faz a mesma coisa, qual cuca de chocolate vende mais na Páscoa? Não existe uma específica, como eu te falei agora, né? Vai depender da tua clientela, né? Mas você pode fazer uns 3, 4 sabores e oferecer, e daí você vende por encomenda. A hora que o pessoal escolher aquele sabor, você vai saber qual a tua região, os teus clientes têm uma maior preferência, tá? A Cleonice, especifico nas redes sociais a marca de chocolate usado ou apenas coloco o pacote mostrando a marca ao lado da cuca? Você pode colocar o pacote ali do lado. Agora, se você estiver usando um chocolate muito nobre, de um preço mais alto, eu recomendo que você fale, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer os meus produtos, a minha cuca, ou o meu panetone, ou a minha árvore de Natal, eu utilizo Nutella. Eu sempre ponho o pote de Nutella ali do lado e eu falo que eu utilizo Nutella. E daí eu entrego a Nutella, tá bom? Então você pode fazer a mesma coisa, fazer uma cuca de Natal com Nutella. Você pode fazer cuca de Nutella com nozes, Nutella com amendoim, Nutella com castanha do Pará, tá? Você pode utilizar Nutella com damasco, fica muito gostoso também, tá? Então, se você vai utilizar esse tipo de produto que tem a marca chama a atenção, o ideal é você colocar ali sim. Mas daí não esqueça que você tem que entregar com este produto que você está colocando ali, tá bom? A Virgínia, aproveitando, Nutella quase não acho na minha cidade. O que dá para substituir? É o creme de avelã. Daí, se você tiver o creme de avelã mais simples de outra marca, você pode utilizar, tá? Só não pode colocar que é Nutella. Outra cuca que sai bem também é a de creme de amendoim, tá? Ele também fica muito gostoso, muito saboroso, e o pessoal vai nesse creme de amendoim. E daí também a de creme de amendoim com farofa, com a farofa de... Como que é o nome? Paçoquinha, tá? O pessoal também gosta bastante. Ele está perguntando, no curso de cucas tem a receita cuca para Páscoa? Tem, no curso de cucas tem. Eu tenho 4 receitas especiais. A cuca natalina, a cuca de Páscoa, a cuca do Dia das Mães e a cuca de Dia dos Namorados. São 4 cucas especiais, tá bom? São formatos diferentes e sabores também.
Noeli, já vendo ovos na Páscoa, seria interessante oferecer cucas junto? Com certeza. Menina do céu, no curso eu ensino a cuca pascal e eu coloco lá a decoração para as crianças e o pessoal, as crianças adoram. Coloca ovinhos, coloca tudo coloridinho, eles adoram. Experimente fazer uma cuca dessas e já colocar a decoração infantil. Você vai ver, as crianças ficam loucas. Eu me lembro que eu passei o Natal eu passei a Páscoa de 2020, porque o ano, não, de 2019, porque o ano passado não, né, com a história da pandemia, a gente não pôde ir na casa da minha mãe, e foram várias crianças, os sobrinhos do meu irmão. Menina do céu, eu levei uma cuca pascal para eles devoraram tudo, adoraram, porque dela tem bastante chocolate, tem aquela decoração bonita, bem colorida por cima, eles amaram, comeram toda a cuca durante a noite, não sobrou para o dia seguinte, porque logo depois da janta eu já coloquei na mesa para o pessoal comer, eu tinha feito outras sobremesas também, e as crianças se acabaram na cuca. Luana, já poderia divulgar agora nas redes sociais que vou ter cuca na Páscoa ou espero mais? Deve, já comece. Entra lá no meu Instagram, a gente já está começando a colocar lá também, viu? Já estamos colocando foto. No meu Instagram pessoal também eu já estou colocando, tá? A gente tem que sempre começar 1 mês e meio, 2 meses antes, tá? Então, acabou o Natal, você já começa a fazer as coisas de Páscoa, já começa a colocar as coisas de Páscoa. Acabou as coisas de Páscoa, já começa a colocar as coisas do Dia das Mães, tá? Passou, no meio do caminho ali, já vai, daqui a pouco já chega o Dia dos Namorados, você tem que estar sempre mostrando antes, porque daí você dá tempo para o teu cliente ver, peraí, eu vi que tem uma pessoa que já está com o produto, eu já estava querendo mesmo algo diferente para o Dia dos Namorados, não, na Páscoa eu já estava querendo mais uma coisinha além do ovo de Páscoa, eu já estou enjoado do ovo de Páscoa, eu quero uma coisa diferente, então o pessoal já começa a olhar o que você está postando, e você tem que estar sempre postando, eu sempre falo isso nas redes sociais, nas lives para vocês. As redes sociais, gente, elas são a loja de vocês hoje em dia. Quem não está ali colocando e postando nas redes sociais é como se você tivesse com as portas fechadas. É que nem uma padaria com as portas fechadas. Então ninguém vai entrar, ninguém vai ver nada. Então vocês abram as redes sociais de vocês e postem os produtos. Vão postando, e sempre com aquela chamada interessante, com aquelas frases legais, tá bom? A gente ajuda vocês nisso tudo dentro do curso. A gente dá frases para vocês já utilizarem, vocês só precisam mudar, adequar o nome da cidade, alguma coisa ali, tá? Então, esse tipo de coisa vocês têm que estar sempre postando e sempre mostrando o produto de vocês. Patrícia, mas na Páscoa eu ofereço só cuca de chocolate ou as outras também? Pode oferecer as outras. Tem pessoas que não gostam de comer chocolate, elas pedem a cuca o panetone com uva passas e frutas cristalizadas, tá? Também tem essa. Então, às vezes, a cuca natalina, eu ofereço ela também na Páscoa, porque tem gente que também gosta desses sabores. Então, você pode colocar a de morango, você pode colocar de chocolate, você pode colocar a de uvas passas, a com frutas cristalizadas, você pode colocar com outras frutas, porque tem gente que gosta de comer os sabores diferentes. Não creio que vai vender tanto quanto as de chocolate na época de Páscoa, mas você pode oferecer sem problema nenhum. Você pode fazer um cardápio especial de Páscoa. Você tem já o teu cardápio normal, aquele que você já oferece dia a dia para os seus clientes, e daí você fala, estamos com um cardápio extra especial de Páscoa. E daí você vai lá e coloca os sabores de Páscoa, tá? Fernanda, posso postar todos os dias no Instagram a foto de uma cuca de chocolate ou é melhor dia sim, dia não? Não, todos os dias, tá? E não precisa ser só de chocolate, você não precisa postar só uma foto. Você pode postar uma de chocolate, uma de morango, uma só de farofa, uma de brigadeiro. Você pode ir postando sem problema nenhum, tá? Você pode postar 3, 4, 5, 6 fotos por dia. Porque toda vez que você fizer uma cuca, já tire a foto dela, de vários ângulos, em locais diferentes, às vezes você põe em cima da mesa, às vezes você põe em outro local, coloca umas xícaras, muda um pouquinho o cenário da mesma cuca, mas você muda o cenário,
tá? E você vai ter várias fotos de vários ângulos, de cima, de lado, cortada. Quando a gente tá testando as receitas, a gente corta, tira foto dela cortada também, tá? A Clarice, já faço bolos e meus clientes sempre pedem algo diferente na Páscoa porque querem presentear. A cuca seria uma boa opção? Excelente, tá? Você pode oferecer tranquilamente. Tá? E daí justamente isso, olha, para você que estava me pedindo um produto especial, um produto diferente na Páscoa, olha o que eu estou trazendo para você. Uma cuca pascal. Uma cuca deliciosa do coelhinho da Páscoa que ele trouxe especialmente para você. Então você já vai com isso, você já fala, você que estava me pedindo produtos especiais, já chama esse cliente para ele prestar atenção naquilo que você está postando. A Cleonice, posso colocar bolacha decorada de Páscoa, tipo ovinhos, coelhinhos, cenourinha, para decorar a cuca ou não combina? Combina muito, pode sim, tá? De novo eu falo, dá uma olhada no meu Instagram, que eu fiz esses dias um bolo de cenoura. A minha filha fez o bolo de cenoura e eu fiz a decoração. Vai lá ver o coelhinho que eu botei lá em cima, tá? Então, assim, combina bastante, porque quando for Páscoa, quando for Natal, quando for Dia das Mães, sempre faça esse tipo de decoração, tá? E lembrando, gente, a cuca de chocolate, ela não vende só na Páscoa, ela vende o ano inteiro, porque as pessoas amam chocolate, elas adoram chocolate, tá bom? Então... Ó, Maria Silveira, estou adorando as cucas. Vou fazer umas quantas até me sentir segura que estão perfeitas, para depois colocar para vender. Já mandei algumas para os meus amigos degustar e gostaram muito. Que bom. Mas não espera muito não, Maria. Começa a vender já aí. Faz uma ou outra que você se deu melhor e já pode vender. Não fica adiando muito não. Que bom que você já passou para o pessoal. Eles já gostaram, já começa a oferecer. Para essas pessoas que gostaram, já começa a oferecer para vender. Tá? Não fica esperando muito, mas se você já testou e você viu, já comprovou que as pessoas gostaram do que você está preparando, mete ficha, já começa a oferecer, tá bom? A Siri, pode fazer a cuca natalina no formato de colomba pascal? Pode sim, eu falei agora há pouco aqui, você pode fazer na colomba, aquela em forma de pomba, e também existem as formas ovais que estão sendo feitas bastante hoje em dia. Tá? Por exemplo, aqui em Curitiba você vai no Mercado Condor, no supermercado Condor, e eles têm as colombas ovais e tem as colombas pascais normais. Então, o pessoal está usando bastante essa forma oval. E a forma oval, assim como a outra, ela tem PNG. E daí você consegue colocar esses tamanhos diferentes também. Façam aquilo que eu falei para vocês. Tentem experimentar os vários sabores, as várias massas de cacau que tem, até para vocês saberem como que vocês vão equilibrar o açúcar. Aproveitem, já dá aqui, ó, o curtir no nosso vídeo, se inscrevam nas nossas redes sociais. A gente vai ter live toda terça e quinta-feira à noite. Às 20 horas a gente está voltando com tudo, com as lives. Sempre assuntos interessantes para ajudar você a vender, ajudar você na produção, ajudar você a oferecer as suas cucas, porque eu tenho diversos alunos ganhando muito dinheiro com cuca e eu quero que você também ganhe, tá bom? Vamos ficar de olho ali, porque a gente tem muito assunto interessante. E se vocês tiverem alguma ideia, se vocês quiserem pedir alguma live, vocês podem mandar nas redes sociais também, tá? Entra lá no Messenger, manda para mim, olha, André, a gente queria uma live assim, olha, a gente queria uma live assim. Tem o pessoal do Telegram também. Lá no Telegram vocês conseguem me mandar mensagem, tá? No Instagram também vocês podem me mandar mensagem. Lá não tem problema nenhum, tá bom? Então, gente, vão falando que a gente vai fazer muita live por esses dias aí. Fiquem de olho. E não se esqueçam, todas as minhas redes sociais são Chef Andréa Lino. YouTube, Instagram, Facebook e também no Telegram. Então, é só vocês me acharem, seguirem lá que a gente está colocando muito conteúdo interessante. Tá bom? Um beijão, obrigada a todos, até mais.